Que dificuldade, meus amigos! Dizem que 11/11 é um dia mais do que especial, por várias razões holísticas, mas eu só queria fazer uma transmissão ao vivo. E olha só, 4 minutos testando. Reiniciei o telefone para receber hoje Gabriel José de Orleans e Bragança, que traz para a gente um tema muito delicado, que é a desconsideração da personalidade jurídica e o consentimento à cláusula arbitral. Olha só, Gabriel, o perfil da Foco deve estar piscando aí para você. Se você já segue a Foco, ela deve estar ali piscando. Assim que você entrar na live, eu já te convido. Espera aí, piscando o logo da Foco. Vamos ver. Guardando aqui, doutor Gabriel José de Orleans e Bragança. Deixa eu só ver. Boa noite, Alexandra. Vamos aqui esperando ele. Veja, por favor. Deixa eu fazer uma aqui. Espera aí. Estamos aqui conversando com ele, só um minutinho que a gente já vai conseguir. Vejo ali também no Instagram dele o Paulo Furtado, grande amigo Paulo Furtado. Então deveria aparecer ali. Busque o logo da Foco. Clique nele. Vamos lá, vamos aguardar o professor Gabriel José de Orleans e Bragança. Opa, estamos ao vivo aqui com o doutor Gabriel José, muito feliz. Hoje o dia foi... Aqui, estou te vendo, já vou te convidar. Peraí, deixa eu te convidar aqui. Gabriel, boa noite. Basta clicar para que a gente converse sobre essa obra, Desconsideração da Personalidade Jurídica e o Consentimento à Cláusula Arbitral. Gabriel, boa noite. Agora tem uma série, tipo um... Bom, pronto! Agora sim. Muito obrigado por estar aqui conosco. Um prazer recebê-lo, doutor Gabriel. Prazer é meu, doutor Leonardo. Obrigado pelo convite. Obrigado, sobretudo, pela possibilidade que a editora Foco me deu com a publicação desse livro. Realmente muito me honra. Foi um trabalho bem desgastante da minha parte, mas que tive um enorme prazer em poder finalizar esse livro, que no fundo é um pouco da evolução da tese de doutorado que eu defendi no ano passado. Muito obrigado novamente, meu amigo. Gabriel, é uma questão de obrigação. Primeiro, porque o tema é por si só árido e necessário. Envolve duas questões muito sensíveis ao direito e que a gente precisa explorar. Segundo, porque amamos o direito empresarial. Minha área de mestrado é no direito empresarial. Então, quando a Roberta nos trouxe o tema, fiquei encantado. Terceiro, porque Sacramone é teu sócio, teu parceiro aí, e é um querido autor aqui da editora. Então, não poderia ser diferente a sua presença quando lemos aqui o texto. Nossa, muito, muito bem escrito mesmo, e faz jus à apresentação, ao prefácio. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Leonardo. Realmente foi um prazer, e ouvir suas palavras. Você é sempre muito gentil, na verdade, né? Então tem que dar um desconto. Não, nada disso. Quando não é bom, a gente não floreia, não, viu? A gente faz questão de enaltecer o que é bom, e a gente sempre brinca falando que a editora Foco é uma editora de poucos e bons autores, porque a gente quer mesmo que vocês tenham aqui um espaço para publicações como essa. Agora, Gabriel, considerando aqui que todo o Brasil nos ouve, seja ao vivo, seja em reprise, pelo site da Amazon, pela da Martins Fontes, ou pelo Spotify, onde a gente tem um canal, eu queria que, muito brevemente, você contextualizasse o tema, porque eu entendo, alguns aqui entendem, mas pode ser que o estudante de direito, algumas pessoas não consigam conectar desconsideração da personalidade jurídica com cláusula arbitral. Então, faz uma breve introdução para a gente, me conta o que seriam esses dois institutos que ajudam tanto o advogado e também o operador do direito no Brasil. Perfeito, Leonardo. Muito obrigado.
É muito interessante porque ambos os temas eles caminham muito, né, entre o direito civil, o direito processual e também o direito empresarial, né? Então, a ideia dessa temática, eu fiz, por exemplo, meu doutorado agora em direito comercial, onde tive a satisfação de defender a minha tese, que é o tema desse livro, pensando justamente numa complexidade que eu tenho muito no meu dia a dia enquanto advogado, que é a união desses três segmentos, né? Unindo aí tanto a área processual, quanto no direito material, no direito objetivo, né? O direito civil e o direito comercial, o direito empresarial, né? É, Dentro dessa temática, nós temos aí, né, a arbitragem, o processo de arbitragem, que uma das condições para esse processo, né, é a condição inevitável, né, sem dúvida alguma, seja pela arbitrariedade objetivo subjetivo, é que existe a cláusula compromissória. Sim. E essa cláusula compromissória é um negócio jurídico. Então, como todo negócio jurídico, isso advém, então, de uma análise baseada no próprio direito civil. E mais além disso, né, o processo de arbitragem ele tem sido muito comum, né, para demandas que sejam necessárias para resolver matérias de complexidade do direito empresarial como um todo. É muito comum, né, se ver, por exemplo, discussões em matéria de arbitragem para demandas de cunho societário, né, demandas de contratos empresariais como um todo, para tanto, o que se tem visto realmente é uma dificuldade muito grande para a aplicação desse outro instituto que eu acabo trabalhando também no livro, que é a desconsideração da personalidade jurídica. No fundo, a ideia é como é que a gente vai trabalhar aqui essa cláusula compromissória, né, que exige o consentimento, né, com base lá no artigo 4º, para 1º da lei de recuperação da lei de arbitragem, ou seja, para que as partes possam realmente se vincular, né, a essa cláusula, elas precisam expressar o seu consentimento, né? E como é que eu extraio esse consentimento? Né? Apesar da disposição falar em consentimento, né, necessário, etc. E tal, a verdade é que isso é uma interpretação já ampla e pacífica, no sentido de que não seria necessário, né, que você firme a cláusula compromissória como condição para esse consentimento. Esse consentimento ele poderia ser obtido de outras formas, né? Então, já há, inclusive, eu trato isso no meu livro, né, diversas discussões relacionadas a o que se chama muito, né, de extensão da cláusula compromissória, né? Extensão subjetiva da cláusula compromissória, que para muitos é uma nomenclatura até equivocada, né, essa expressão, porque a ideia em si não é estender a cláusula compromissória, e sim interpretá-la no sentido de saber quem efetivamente a ela se enquadra, porque expressou o seu consentimento de alguma outra forma. Então, o consentimento não precisa ser por escrito na cláusula, ele pode ser obtido de outras formas. Então, já dentro dessa interpretação, né, diversas discussões, por exemplo, a hipótese de contratos coligados, né, contratos entre grupos empresariais, a própria interpretação da parte quando expressa como interveniente anuente num contrato onde há cláusula compromissória, para que seja possível, então, interpretar esse consentimento de outra forma, a não ser apenas pelo seu firmamento no documento em si. Tá? E a desconsideração da personalidade jurídica, Leonardo, qual que é a grande dificuldade, né? Teoricamente, né, a desconsideração da personalidade jurídica, pelo menos no seu aspecto patrimonial, é uma ação declaratória, né? Geralmente, no processo judicial, se faz via ação declaratória incidental, ou mesmo inicial, juntamente com a própria processo, juntamente no início do processo de execução, ou numa ação de conhecimento, hoje também é possível, mas apenas no bojo do Poder Judiciário, por conta dessa dificuldade que se tem de se extrair desse instituto da desconsideração da personalidade jurídica o consentimento necessário para que as pessoas que venham, de certa forma, se proteger indevidamente do véu da pessoa jurídica possam participar do processo arbitral. Então, sempre se viu com muita dificuldade, né, a possibilidade de você colocar por um processo de arbitragem, né, se instaurar um processo de arbitragem,
contra pessoas que se queira atingir pela desconsideração da personalidade jurídica. Havendo muitos artigos hoje enfrentando um pouco da temática, eu tentei colocar um pouco mais sobre o viés empresarial, e no meu entendimento, olha, não adianta simplesmente dizer que houve uma fraude, houve há um indício efetivamente de que a pessoa jurídica tenha sido utilizada de forma inadequada. É importante, é fundamental que seja enfrentada essa situação do consentimento à cláusula arbitral. Não sei se eu me fiz entender até aqui, Leonardo, mas essa é uma das grandes dificuldades. E, para tanto, o consentimento ele pode ser tido de várias formas, como eu comentei aqui. Ele não só é o consentimento expresso, ele pode ser tácito. E, por consentimento tácito, ele pode ser também o consentimento simulado. E de que maneira a gente consegue entender o consentimento simulado? A desconsideração é uma boa hipótese. E eu tento trabalhar aqui nesse livro, né, utilizando um pouco, inclusive, de direito comparado, falando também de um cenário que me parece facilitar aqui a compreensão e a possibilidade da desconsideração, iniciando não pela desconsideração patrimonial, mas pela sua desconsideração atributiva, onde você atribui uma responsabilidade, e no caso da arbitragem, atribui a responsabilidade pelo objeto demandado, e no segundo momento, com uma sentença arbitral, defendendo-se efetivamente defendendo-se que houve não só a desconsideração atributiva ela não só se fez presente, como a hipótese por exemplo, da teoria maior do Código Civil, né? Teoria menor, perdão, do Código Civil, onde estaria presente as condições, os requisitos do artigo 50, por exemplo, daquele momento em diante já teria aí um título judicial, né, um título executivo passivo de execução judicial, com o reconhecimento já da desconsideração patrimonial também, da desconsideração da personalidade jurídica. Qual que é a grande vantagem de se colocar esse instituto da desconsideração na arbitragem já? E aí eu coloco esse cenário como um problema que é natural, onde você, em toda a desconsideração da personalidade jurídica, nós acabamos tendo que nos travar com a parte contrária. Na desconsideração da pessoa jurídica, você é obrigado, né, e isso em respeito ao nosso contraditório e ampla defesa constitucional, permitir que aquele que venha a ser atingido pela desconsideração possa se defender com relação à aplicação do direito em si. Eu posso se defender sobre aquelas alegações que foram feitas na fase de conhecimento. Tá? Então, não apenas ele se defende no processo executivo por excesso de garantia, excesso de execução e outros fundamentos que seriam aptos a ser utilizados via embargos de execução, por exemplo, como ele também poderia questionar, né, contestar a própria natureza do pleito em si, da causa de pedir que justificou aquele título executivo. Então, na arbitragem, se entender que não é possível a desconsideração da pessoa jurídica, essa desconsideração acaba sendo realizada apenas no momento da execução da sentença arbitral. E aí que está o grande problema, porque nós sabemos que há uma exceção para revisão da sentença arbitral, que é pela via da ação anulatória. É uma via absolutamente excepcional, e a ideia, sem dúvida alguma, do legislador foi tornar o processo arbitral mais seguro possível, né, através desse procedimento, onde as partes estabelecem um mecanismo outro que não o Poder Judiciário, mas um método alternativo de resolução de conflitos, o mais seguro possível e evitando-se, assim, a possibilidade de discussões judiciais contra o procedimento. Mas se você deixa a desconsideração apenas para o processo de execução, se permite que a pessoa desconsiderada, pelo menos que se pretende atingir com a desconsideração, possa contestar aquela sentença arbitral. Então, veja, esse é um problema natural, né? Então, seria realmente mais salutar que a pessoa que se pretende atingir participe logo de início da fase de conhecimento que vai ser dirimida por uma sentença, seja judicial, no caso, aqui a gente está tratando da sentença arbitral especificamente. Você queria falar alguma coisa, Leonardo? Perdão. Não, eu estou aqui
elaborando, diante da sua complexidade e clareza, um raciocínio que demonstre para os nossos ouvintes aqui a dificuldade do tema, né? Porque, veja, o Brasil não é para amadores. Sabemos da ética do empresário, que nem sempre acompanha a ética pretendida por nós do direito, né? Eu tinha um professor, ainda tenho, um querido amigo, Vinícius Gontijo, que ele falava, olha, as éticas do empresário não se confundem com o advogado, jamais. Por isso que eles não podem, inclusive, exercer funções similares. Mas, imagina que a situação de você comprovar esse consentimento prévio para a aplicação da cláusula arbitral num processo de desconsideração. Olha, Gabriel, estou impressionado com a tua linha de raciocínio, é maravilhosa. Muito obrigado, Leonardo. Na verdade, a gente tenta construir aqui um racional onde seria possível, em determinadas situações, onde se verifica efetivamente, né, uma prova, por exemplo, de que houve uma utilização indevida da pessoa jurídica, para aí sim você trabalhar numa linha da desconsideração atributiva no primeiro momento. Por exemplo, seria perfeitamente possível trabalhar numa linha onde se definiria a desconsideração atributiva numa sentença parcial, tá? Do processo arbitral. E aí, nesse momento, os árbitros poderiam decidir se seria cabível ou não a inclusão, né, dessa pessoa que você quer, onde há uma certa complexidade, uma controvérsia acerca do consentimento à cláusula compromissória. Então, se decidiria, me parece ser absolutamente salutar, pensasse assim, então, numa sentença parcial para essa finalidade, e aí, para o seguinte, prossegue-se o processo de arbitragem para dirimir a controvérsia como um todo. Mas não é trivial, então vai ter que ficar muito claro, efetivamente, no momento em que se instaurar a arbitragem, o pleito, para que, de alguma forma, nas alegações iniciais, se demonstre que aquela pessoa que se pretende atingir efetivamente se utilizou da pessoa jurídica com uma finalidade ou outra, mas ela com uma finalidade outra para prejudicar o contratante, e não só para prejudicar o contratante, mas ela tendo pleno conhecimento e responsabilidade pelo procedimento arbitral. Porque se ela está protegida, se ela está se omitindo por detrás da pessoa jurídica, evidentemente que ela consentiu com aquela cláusula compromissória que foi firmada em determinado contrato, só que de uma forma simulada, ou seja, se ocultando. Então, não é um trabalho fácil, Leonardo. Não, com certeza. Não é um trabalho fácil do advogado, sem dúvida alguma, mas eu entendo que seria, sem dúvida alguma, salutar aí pelo procedimento. Concordo. Eu separei aqui umas partes do prefácio da apresentação e depois a gente fecha essa parte introdutória. A desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do processo arbitral é destacada pela doutrina e objeto de intensa controvérsia entre os juristas. Então já vemos aqui que não é coisa pacífica. E o Marcelo Sacramone continua assim: procure enfrentar a desconsideração atributiva da personalidade jurídica e avaliar seus alicerces sobre um mecanismo para se perquirir a real vontade do agente e a sua vinculação à cláusula arbitral diante da dinâmica empresarial existente em detrimento de uma simples extensão subjetiva da cláusula compromissória como sanção ao comportamento abusivo. Ele meio que resume o que a gente está falando aqui. E aí na apresentação a gente tem assim: inúmeros artigos e livros têm sido publicados nos últimos anos sobre esse tema, e é verdade. Essa tese, no entanto, consiste em contribuição genuinamente original à ciência do direito, por sua profundidade, seu enfoque interdisciplinar, como você bem destacou agora, e por sua preocupação em investigar tantos aspectos teóricos necessários para a compreensão da desconsideração na arbitragem, quanto as diversas implicações práticas a que levam as variadas tomadas de posição teóricas possíveis. Ou seja, é um jogo de xadrez, né, Gabriel? Sem dúvida. É um jogo de xadrez. Essa apresentação quem fez foi um grande amigo e um excelente jurista, que é o Dr. Renato Beneduzi. Ele já tinha até escrito um artigo sobre essa temática. Eu tentei explorar um pouco até o lado do artigo dele, não concordando 100%, mas na ciência do direito não existe essa de concordar 100%, muito pelo contrário, né? Nós, na verdade, aproveitamos aí para poder discutir, explorar os argumentos de cada qual, e na casuística a gente vai ter aí a oportunidade de se chegar a uma conclusão se pode ou não pode essa desconsideração. Mas isso só vai saber quem comprar o livro, né, Gabriel? Não vamos dar... Mas
Sem dar a letra, eu vou apresentar o sumário brevemente aqui e depois eu vou voltar numa parte que me chamou muita atenção, que eu gostaria que você explicasse. Mas o livro se desdobra, ou se apresenta em 4 capítulos, sendo o primeiro, o processo arbitral da principiologia, o segundo, a extensão da cláusula arbitral, o terceiro, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, e o 4º capítulo, desconsideração da personalidade jurídica como produto da extensão da cláusula arbitral, que é a cereja do bolo. Mas para a gente construir esse encerramento, esse papo sensacional que a gente teve aqui em cima de um tema denso, mas foi super bacana, eu queria que você contasse para a gente um pouco desse princípio, competência. Perfeito. Na verdade, a gente trabalha com vários princípios aqui no livro, né? Uma série dele, esse me chamou muita atenção. E competência basicamente é aquela ideia de que a competência para decidir se o tribunal arbitral é competente, quem vai decidir essa própria competência inicialmente é o próprio tribunal arbitral. Tá? Ele decide a competência, e aí nesse caso, quando se fala do consentimento à cláusula arbitral, é fundamental a gente ter essa compreensão e fortalecer, sedimentar essa interpretação psicológica no sentido de resguardar justamente a posição do tribunal arbitral para definir a sua competência. O que nos ajuda muito, Leonardo, para evitar discussões que possam surgir paralelamente ao processo arbitral. Por exemplo, de a parte querer levar a discussão para o judiciário porque entende que o tribunal arbitral não é competente enquanto não há uma sentença arbitral efetivamente. Tá? Então, o tribunal ele é competente, ele vai dizer se ele é competente para o procedimento que foi instaurado e vai sentenciar aquele procedimento. Tá? Só após uma sentença é que caberia ao Poder Judiciário revisitar, eventualmente numa ação anulatória, essa discussão da competência. Mas isso acaba sendo muito mitigado, efetivamente, por conta de como a doutrina e a jurisprudência também, inclusive do STJ, veio a fortalecer a necessidade de respeito aí a esse princípio, que é um princípio mundial, né, aplicado ao processo arbitral internacional como um todo. E nós trabalhamos com outros princípios também, né, para se chegar a essa ideia de uma interpretação possível dentro da arbitragem da desconsideração da PJ, de modo que possa o tribunal arbitral, ele sim, decidir sobre o procedimento. Sobre a matéria. Sim. Gabriel, eu estou satisfeito e maravilhado. Tenho certeza que o livro é um grande contributo para quem está aí advogando, que o Brasil é um mar azul, né, de oportunidades para quem advoga na área do direito empresarial. Estamos aí com a temporada, ainda está aberta a temporada de recuperação e falência, então temos aí muito para explorar nesse cenário. Mas deixo para você as palavras finais, com o convite de que as pessoas conheçam o sumário do teu livro e as primeiras páginas escritas lá no site da Foco, fazendo o download da degustação da obra. Mas as palavras finais são suas. Muito obrigado, Leonardo. Realmente foi um prazer enorme. Para mim é uma honra ter a Foco aqui como a editora desse meu livro. Eu espero que todos venham não apenas apreciar, mas, sobretudo, eu ficaria muito feliz de ouvir críticas. Quem puder escrever, apresentando críticas ao resultado do livro, opiniões, isso, sem dúvida alguma, é sempre muito bem-vindo. Isso só tende a nos engrandecer, porque mostra que o tema realmente é um tema espinhoso e que demanda um debate maior dentro da ciência jurídica. Eu só tenho a agradecer a você, Leonardo, a todos os ouvintes que estão aqui presentes, e uma outra oportunidade, podemos até fazer uma outra live um pouco maior, aí eu deixo para após o lançamento do livro, Leonardo, onde nós poderemos efetivamente discutir aqui e criticar via live o texto do livro. Podemos, inclusive, Gabriel, trazer aqui algumas jurisprudências, né, para que o pessoal perceba como o tema é vivo, né? Como é que isso tem sido debatido, como isso tem sido discutido, não só no Brasil, mas também pelo direito comparado. Perfeito. O direito comparado, há muita discussão sobre essa matéria, né? Aquela ideia da teoria do alter ego, somente, que não deixa de ser a nossa desconsideração aqui no Brasil,
mas aí teria que ver realmente a aplicação com base na legislação local, né? No Brasil, a dificuldade maior que se tem é porque é a necessidade, né, para arbitragem de uma norma cogente, uma norma rígida, né, da lei de arbitragem, que estabelece o consentimento como um requisito para que o processo arbitral seja imposto àquele que vier a contratar. Então, essa talvez seja uma das maiores dificuldades. Já tem aí, de certa forma, até coloco no livro, tem acórdão que tratou de uma situação similar à que seria da desconsideração, que é o famoso caso Continental, tendo o STJ decidido aí pela possibilidade de uma interpretação ampliativa, né, digamos, desse consentimento. Ampliativo, volto a dizer que é equivocado. Na verdade, é basicamente dizer quem são as partes que consentiram e devem participar da arbitragem. Magnífico, magnífico. O livro é mais do que importante, ele é essencial para o exercício da advocacia no Brasil, advocacia empresarial, civil, comercial, enfim, qualquer que seja o nome que a gente vá dar. E eu deixo aqui os meus parabéns para o professor Gabriel José de Orleans e Bragança, que é doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo, graduado em Direito pela Universidade Cândido Mendes do Rio, atua há 19 anos na área de Direito, com ênfase em contencioso civil e empresarial, sócio gestor do escritório Lobo de Riso Advogados. Não, desculpa. Tá errado. Na verdade, eu estou há mais de 20 anos agora, sócio Sacramone, Orleans e Bragança Advogados. Muito bem. Aqui, então, Gabriel, com a primeira daquela tiragem que aconteceu. Então, repete. Repete para a gente o nome do escritório, por favor. O escritório é conhecido hoje como SOB Advogados. Sacramone, Orleans e Bragança Advogados. Você falou do Marcelo Sacramone, que veio também a me orientar no doutorado, mas é meu sócio hoje no escritório, e nós temos aí essa grande felicidade de atuar junto e crescer juntos pelo SOB Advogados. E a atuação acadêmica está perfeita, eu só tenho a agradecer. Nossa, nós também, eu te peço desculpas por esse equívoco. Não tem problema, por favor, foi um prazer. Mas, Gabriel, foi um prazer, eu fico aguardando então o nosso próximo encontro. Maravilha. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado a todos os ouvintes. Foi um prazer. Um abraço. Fiquem com Deus, com saúde e corram lá no site da Foco para conhecer mais essa obra. Um grande abraço. Valeu, Gabriel. Boa noite.